Eu acredito que nós somos espírito, temos uma mente e também habitamos num corpo. Então nós temos que dar conta dessas nossas três partes, se quisermos dar conta também de uma forma melhor, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais brilhante, vamos dizer assim, do que está fora. Não adianta a gente querer lidar com as pessoas, lidar com o que está fora, lidar com as adversidades da vida se a gente não consegue lidar com as nossas próprias adversidades. Conhecer o seu espírito, entender a sua parte espiritual, saber o que significa essa parte espiritual é importante para você também, porque ela te constitui. Olá, seja muito bem-vindo, The Green Dish. Seja muito bem-vindo todos que estão chegando aí. Então, a gente é espírito, nós temos uma mente e também habitamos num corpo. Então, a gente precisa entender e saber. Quando a gente entende como a gente funciona, quando a gente entende como a gente opera, fica muito mais fácil da gente lidar com a gente, da gente saber como fazer quando as coisas muitas vezes saem do controle. Às vezes as coisas saem do controle, como é que eu retomo o controle novamente? Eu preciso saber como eu funciono, eu preciso saber como minhas emoções funcionam, mas eu preciso também saber como o meu espírito funciona. O que é isso? E o espírito eu costumo falar, eu gosto de que você pense, né? E eu gosto de pensar no espírito como o meu núcleo. Então eu tenho um espírito, eu tenho um núcleo, a minha essência, quem é realmente a Sabrina, uma Sabrina que muitas vezes eu nem sei quem é, eu não conheço, eu desconheço pela falta de contato com ela. Eu desconheço essa Sabrina. Então você alimentar o seu espiritual é você cada vez mais voltar os seus olhos para a sua essência e saber quem é que está ali. E esse espiritual, essa Sabrina, isso que é o motor fomentador de tudo, né? E muitas vezes a gente não conhece muito bem o que talvez a Sabrina que eu conheça, muito da Sabrina que eu conheça, é a Sabrina que me falaram que eu era, a Sabrina que as pessoas veem. E nessa eu vou acreditando que eu sou desse jeito e eu deixo de saber realmente quem é a Sabrina que veio a esse mundo, que tem um propósito, que tem um objetivo. A gente acaba vivendo pelo objetivo dos outros, pelos propósitos dos outros, pelos sonhos dos outros, porque a gente não volta os olhos para dentro de você mesmo. E voltar os olhos é voltar os olhos para o seu espírito, para a sua essência, de quem você é. Então vamos lá, gente, ó. Antes de começar, eu estava congestionada sábado eu ainda tô. Antes de começar, se você puder, clica, chama alguém para participar desse horário, esse horário que é um horário abençoado, é um horário de contato com a sua essência, com o seu núcleo, com quem você é. E a gente usa a Bíblia para nos dar essa direção. E quando eu falo que você precisa entrar em contato com esse núcleo, com esse ser único que é você e que está aqui dentro de você, tem a Sabrina aqui, mas tem a Sabrina que está aqui, ó, que é o meu núcleo, que é a Sabrina aqui, ela não consegue muitas vezes entender, compreender. Vocês podem estar achando assim meio loucura, mas existe a mente falando para você, existe algo, existe uma coisa que a gente costuma falar que é um sexto sentido, que é uma intuição, é o seu espírito falando com você, é o seu espiritual, só que a gente não consegue ouvir, a gente não afia os nossos ouvidos para ouvir o nosso espírito. Nós ouvimos muito a nossa mente, nós ouvimos muito os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que ela está querendo que você faça, o que seu pensamento, mas você não consegue ouvir, você não presta atenção quando o seu espírito fala para você. Às vezes você até ouve, mas você não dá crédito suficiente. Então, esse é o momento que eu quero fazer você crescer espiritualmente, te alimentar espiritualmente para você entender que você é mais. Você é muito mais do que uma mente e um corpo. Você tem um espírito. E eu venho trabalhando com vocês também a questão de que
Você entender que você tem um espírito, que existe um núcleo, que existe um propósito, né? Esse ser único tem um núcleo e tem um propósito, mas esse ser único, ele precisa também acreditar em algo que é maior do que ele, em um outro espírito, em um outro ser, uma coisa que o transcende, algo que é muito maior do que ele. Nós, seres humanos, nós precisamos, é uma questão até psíquica, de estabilidade psíquica. O ser humano, ele precisa, é necessidade básica, assim como você tem a necessidade, eu já falei isso aqui com você, assim como você tem uma necessidade de dormir, de se alimentar, de excretar, você também tem uma necessidade vital de segurança. Você precisa de segurança, e hoje a gente vê aí as pessoas crescendo, né? Os pais não dando essa segurança para os filhos, e a gente vê jovens extremamente desestabilizados, adultos desestabilizados. Por quê? Porque eles não tiveram a construção psíquica em cima de algo que realmente deu confiança, deu sustentação para eles. Então você precisa, e a gente precisa de acreditar em algo maior. Nós precisamos de acreditar que existe algo que, quando você acaba, quando você falha, quando você não encontra saída em você mesmo, você não consegue resolver aquela situação, você precisa acreditar que existe algo que é maior do que você, que vai te ajudar, que vai te amparar, que vai te segurar, que vai fazer com que você consiga ir à frente, mesmo quando você olha para você e você não vê saída, não vê jeito. Então, é uma necessidade básica, vital, primordial, de vida ou morte, você acreditar em algo que é maior do que você. E aí você fica com você no que você quer acreditar. Eu acredito que existe um Deus, existe um ser que é superior, uma mente brilhante. Essa mente é brilhante, é perfeita, é infinita, ela é estável, e essa mente incrível, brilhante, ela simplesmente, ela criou tudo, criou todo o universo, e tudo foi feito à imagem e semelhança, né? O homem foi feito à imagem e semelhança, e tudo mais foi criado de dentro dela. Então, você ter a certeza de que você não está solto no universo, isso já começa por aí, a sua estabilidade, sabe? Porque o mundo, a última coisa que o mundo oferece é estabilidade. Você não tem estabilidade no mundo, você não tem estabilidade na vida, você tá vivo aqui agora, daqui a pouco você não tá, você tá bem de saúde, daqui a pouco você descobre que você tem uma doença. Então você precisa se estabilizar em algo que é maior do que o mundo, que é maior que você, que é maior que sua família, que é maior que tudo. E aí você relaxa, você não vai ser atacado por ansiedade, você não vai morrer de medo, crise de pânico, síndrome de pânico. Por quê? Porque você sabe que tá tudo bem, existe um propósito. É importante você caminhar sabendo que existe um propósito, que você não é um acidente do acaso, que você não está aqui de passagem. Então, acreditar em algo maior, acreditar em um Deus. Agora, se você quer acreditar numa natureza que faz isso por você, amém, você é aceito, você é amado e você é respeitado aqui também. Se você acredita que é um santo, amém, é um santo, você é amado e você é respeitado aqui também, sabe? Se você acreditar que é um espírito, amém, você é amado e você é respeitado aqui também. Mas você precisa acreditar em algo que é muito maior do que você. Mas agora eu quero que você pense algo. Esse algo que você vai acreditar que é maior que você precisa prestar atenção se esse algo que é maior do que você e que te sustenta, se esse algo é perfeito, se esse algo é algo que te ama do jeito que você é, se esse algo olha para você, né? Às vezes a pessoa fala assim, por que será que eu acredito na natureza, eu acredito numa árvore, mas essa árvore tem olhos para você, você se sente visto por essa árvore, porque você precisa se sentir visto. Ah, eu troco energia com ela, ok, então esse algo você tem que sentir, você tem que estar com ele. E isso tem que ser, ele tem que te ver, ele tem que te olhar, ele tem que te amar, ele tem que virar para você e falar assim, você
é amado e eu tô com você nesse processo de crescimento, nesse processo de caminhada, nesse processo, no seu processo de desenvolvimento. Você não precisa ser perfeito para que se relacionar comigo. Você não precisa subir muralhas de joelho para que eu te dê algo, porque eu simplesmente já te dou, já quero, eu já te abençoo. Então esse ser que você acredita, você tem que ter certeza que ele não vai chegar para você e vai falar assim, olha, é uma troca. Você faz aí sua oferta, sua oferenda, seu sacrifício para que eu te dê. Deus não fala isso hora nenhuma na palavra. Então, o Deus que Jesus traz pra gente é um Deus que chega para você e fala, meu filho, você não precisa subir uma escadaria, não que eu te desabone o seu ato de amor, de fé, mas a questão é precisar, é troca. Você não precisa subir uma escadaria de joelho para ter algo de mim, porque eu te amo e eu quero te dar, porque eu tô nesse negócio de te abençoar. Eu não preciso, eu até me entristeço. Se eu te vejo um filho meu, sabe? Se o meu filho chegar e falar, mãe, eu quero algo seu, e eu saber que eu tenho, e eu saber que aquilo é pro bem dele, e eu saber que meu filho vai lá subir uma escadaria ao ponto de chegar e falar assim, mãe, para eu ter isso, eu sei que você quer que eu suba, que eu faça sacrifício. Meu filho, não precisa fazer sacrifício, mamãe te dá, eu te amo, e eu sei que é pro seu bem. E você não precisa, é só você me pedir, é só você falar comigo, é só ir, espera, porque vai ter a hora certa, tudo tem a hora certa, e eu sei a hora certa de te dar, eu sei a hora certa de fazer com que as coisas cheguem até você. Então não se preocupa em fazer um sacrifício, em ficar aqui repetindo horas a fio a mesma coisa, para que eu te dê algo. Eu já entendi, confia em mim, eu sou seu pai e eu quero te abençoar. Então é esse Deus que eu tô falando para você, sabe? Porque é esse Deus que se apresenta, que Jesus apresenta pra gente, que Jesus fala assim, ó, confia nesse Deus que lá em Mateus 6, 5, eu comecei a falar com vocês isso na sexta-feira, quando os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, nos ensina a orar, eu vejo esse seu relacionamento com o seu pai, com esse Deus, e a gente quer se relacionar. E aí ele fala assim, olha, para você se relacionar com ele, a primeira coisa, ó, aí ele vem falando, e quando orardes é o que? É troca, é diálogo. Jesus, ele fala assim, ó, eu vim para que tenham vida em abundância, e Jesus veio para restaurar um relacionamento que tinha sido perdido, um relacionamento entre um Deus e um homem que tinha sido perdido. Então ele fala assim, olha, para você orar, para você ter esse relacionamento com esse Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as máscaras. Pode ser você, pode se mostrar com todos os seus defeitos, suas falhas, suas limitações, com a sua podridão. Eu te conheço, eu sei quem é você. Você não precisa se esconder de mim, porque se esconder significa medo, e você não precisa ter medo, porque ele fala, eu sou um Deus de amor, e o amor lança fora todo medo. Então a última coisa que eu quero é que esse relacionamento seja permeado por medo. Porque o medo faz a gente fazer o quê, gente? O medo faz você se defender, se fechar. O medo faz você atacar. O medo faz você correr, se esconder. Então Deus fala, não tenha medo, pode se mostrar do jeito que você quiser. E ele continua, e quando orardes, não serei como os hipócritas, né? Hipócritas, aquelas pessoas que usavam máscaras, que representavam do teatro, lá atrás, na antiguidade. Então, porque gostam de quê? De orar em pé. Eles querem ficar ali na frente de todo mundo, nos cantos da praça, se mostrando para as pessoas, para mostrar para elas que ele é perfeito, que ele é santo, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Quer chamar atenção, não precisa disso. Você não precisa ser essas pessoas, elas já foram para a praça para serem vistas para os homens. Aí ele fala assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Essas pessoas, elas não querem se relacionar com Deus, elas querem ser exaltadas pelos homens. Então você não precisa, para você se relacionar com Deus, só ir lá na frente da igreja, não é só naquele momento, ou lá na frente todo, não. Você pode orar com Deus, você pode estar com Deus, falando com Deus a qualquer momento. É só você ser você, a única coisa que ele pede é não representa.
seja você. E aí ele continua: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está no secreto, seu pai que vê no secreto e te recompensará. Vai para dentro do seu quarto. Esse dentro do seu quarto vai para dentro de você mesma. Se existe um Deus, não procura esse Deus do lado de fora em primeiro lugar. Procura esse Deus dentro de você. Vai para dentro do seu quarto. Entra, sabe, de uma forma figurada, entra para dentro de você. Vá para dentro do seu quarto, fecha a porta. Essa hora tá você e ele. Entra para dentro de você, traz a sua atenção para dentro. Deus está dentro de você. Ele habita em você. Deus não é um Deus lá, Deus é um Deus cá. Deus é um Deus cá, ele está aqui dentro de você. Sabe, aquela coisa das pessoas chegarem e falarem assim: ah, mas eu oro, mas eu não sei se Deus está me ouvindo. Claro que ele está te ouvindo, porque Deus está em tudo, é tudo e inclusive está dentro de você. Então um gemido seu, um respiro seu, ele está ouvindo. É você que acha que não está ouvindo. É você que quer entender Deus por aqui. Deus não é isso aqui é sua mente. Deus é aqui, é espírito. Ele habita no seu espírito e ele se relaciona com o seu espírito. Lembra que eu falei, seres semelhantes se comunicam. Deus, ele fala assim: eu sou um espírito, eu sou algo que é muito maior. Eu não sou carne. Jesus se fez carne para ser entendido por nós. Mas Jesus não é isso aqui, gente. Nunca foi. Ele se fez carne, ele entrou num corpo de homem para poder falar o quê? Para poder passar a mente de Deus, para poder passar os ensinamentos de Deus, para poder ser a boca de Deus aqui. Porque Deus não é homem, Deus não é carne. Jesus se fez carne para que Deus andasse. Então Deus é algo muito maior, é incompreensível. Deus, e ao mesmo tempo Deus é tudo e está em tudo. Deus está numa pedra, Deus está numa mesa, Deus está nesse copo, Deus está em tudo, tudo, exatamente tudo. Então quando você for orar, lembre-se que Deus está te ouvindo, independente de você sentir ou não, porque sentir é mente. Você não vai se comunicar com Deus pela mente, você se comunica com Deus pelo seu espírito, porque se Deus é espírito, você, espírito, se comunica com esse espírito. Dois seres semelhantes se comunicam. Lógico que ele pode não falar só pelo seu espírito, ele pode se fazer entender aí de qualquer forma, mas comumente, normalmente, ele se comunica com o seu espírito. Mas aí o problema: nós não ouvimos o nosso espírito. Por isso que eu tô aqui com você. Vamos lá, gente. Vamos aprender a ouvir o nosso espírito. Porque espírito não é mente. A sua mente fala com você através dos seus pensamentos, através de impressão, através das suas lembranças, do seu passado, das suas emoções, da sua racionalização, das suas feridas, de tudo. Isso é mente. Agora, existe algo com você, em você e é você, que é o seu espírito, e é esse espírito que nós desaprendemos a ouvir, nós desaprendemos a ouvi-lo, então nós perdemos o privilégio de sermos orientados pelo nosso espírito, pelo nosso núcleo, e esse núcleo, esse seu núcleo é que se comunica com Deus, é que fala com Deus, e ele se faz falar pelo seu espírito. Então é diferente, gente, por isso que eu falo, você é espírito, você tem uma mente, você anda por um corpo. Então vamos aprender a ouvir novamente esse espírito. Vamos novamente, como que eu vou conhecer, eu vou reconhecer. Se alguém aqui, eu falo que eu vi o Gustavo por aqui, e aí, Gustavo, eu só falo com o Gustavo por aqui. Eu nunca ouvi a voz do Gustavo. Se o Gustavo, eu falo com o Gustavo, mas se o Gustavo me chamar no meio da rua, eu não vou chegar e falar assim: ah, Gustavo tá me chamando. Não, porque eu nunca ouvi a voz do Gustavo. Então como que você vai falar: ah, Deus tá falando comigo? Você nunca ouviu a voz. Você não vai reconhecer aquilo que você não conhece. Então provavelmente Deus pode estar falando com você muito e você não reconhece. Você acha assim: ah, isso é coisa da minha cabeça. Ah, isso é coisa da minha cabeça, coisa de gente doida. E geralmente as coisas que Deus fala são coisas de gente doida.
Exatamente. São as respostas de gente doida. Porque Deus, ele é um Deus que vai falar o que é alto, o que é grande, o que é poderoso, o que é muito além. E aí você com certeza é o que sua mente não consegue alcançar, é o que sua mente não consegue tocar. E aí vem aquela impressão do seu espírito, que é uma resposta diretamente dada por Deus para você, e você fala assim: ah, isso é coisa da minha cabeça, isso é besteira. Ah, é o seu espírito falando. É o seu espírito falando. Isso é um processo, Alexandre. Esse é um processo, e esse processo é de aprendizado. E é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui. É esse processo de reaprender a ouvir o seu espírito. E a primeira coisa que você tem que entender para isso é que existe um espírito. Você é um espírito. E esse espírito fala. Claramente fala. E ele, com certeza, ele fala com você e você não está sabendo, você não reconhece, porque você não foi apresentado, porque você nunca falaram para você: olha, quem está falando com você é o seu espírito. Impressão, sexto sentido, sabe? Aquela coisa que vem muitas vezes, aquela frase que ela vem na sua cabeça, ela não foi construída pela sua mente, ela simplesmente ela faz assim, ó, pluft. Isso é o seu espírito falando com você, mas a gente vai no processo e você vai perceber. Mas primeiro, parece fácil, mas muito difícil para cada um de nós. Paola, no início é difícil, mas depois é fácil. Tudo no início é difícil, porque a gente não é acostumado, mas à medida que você for entendendo, você vai reconhecendo e vai ficar cada vez mais fácil, porque você vai reconhecer cada vez mais rápido. E aí, só para terminar, ele chega, Jesus fala assim: então, entra para dentro. Você quer falar com Deus? Entra para dentro do seu secreto, entra para dentro do seu quarto, entra para dentro de você. Você não vai achar Deus fora, você vai achar Deus dentro. Deus não está fora, Deus está dentro de você, está aqui, e é aqui que você vai achar Deus, e Ele está aí. E aí Jesus fala assim: portanto, oreis assim, Pai Nosso. Jesus, quando fala Pai Nosso, ele abala as estruturas daquela época, porque, tipo assim, o nome de Deus para eles era impronunciável, e esse cara chega e fala assim: Pai Nosso, um Pai que é nosso. Que esse cara é louco, que isso? E Deus está falando o que nesse momento? Porque Jesus era a boca desse Deus grandioso aqui na terra, e Deus está falando o que? Eu quero filhos, eu quero filhos, eu quero filhos, eu não quero escravo, eu não quero gente para ficar aí me adorando sem uma relação. Eu quero filhos, filhos que me amem, filhos que se relacionam comigo, filhos que me reconheçam, filhos que falem: pai, tô aqui, eu te amo e eu quero me relacionar com você. Pai, eu tô sentindo isso, pai, é aquilo, pai, sabe? Filhos, você não enche o saco de Deus, você não é chato, você não é um erro do mundo, você não é nada, você é filho, você tem um pai. Talvez você não tenha nem um pai terreno, talvez o seu pai terreno nem tenha sido um cara bacana com você, mas hoje você tem que acreditar. Olha para tudo, olha para esse tudo aqui. É muito mais fácil você acreditar nisso do que você não acreditar que existe nada. Existe algo, existe um ser, que esse ser não é corpo, não é nada que você entenda, é algo que é parecido com você internamente. E esse Deus fala para você: eu te chamo de filho, eu quero você como filho e eu amo você como filho. Por isso que você não precisa fazer promessa, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa nada. A gente só precisa conversar e aí você vai crescer e nós vamos nos entender cada vez mais. E eu passei da hora com vocês, muito, 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 muito. Me perdoa, me desculpa, mas eu queria fazer a conclusão.